Olha, todo mundo praticamente investe alguma coisa em renda fixa e você provavelmente também tem isso na carteira. Algumas pessoas preferem CDB, outras Tesouro, mas algumas preferem ETFs de renda fixa. E hoje a gente vai comparar o antigo LFTS11, que trazia aí algumas polêmicas com ele, junto de um novíssimo ETF LFT-B11 que promete resolver muitas polêmicas e talvez seja uma ótima jogada tributária para você ter na sua carteira. Bem, o que acontece com o LFTS11? Só para a gente entender esse ativo, né? Já é um ativo que já tem aí, se não me engano, uns 2, 3 anos. Ele promete replicar a rentabilidade aí praticamente do Tesouro Selic, né? Então vai render praticamente o CDI, é para ele ser muito estável. A gente pode ver aqui na carteira dele, né? Que ele é basicamente aqui uma linha reta, não tem volatilidade, é somente composto de LFT. LFT, essa letra financeira do Tesouro, é o pós-fixado, é o CDI, não tem oscilação, é super seguro, é super líquido. E qual que é a questão toda desse índice, né, desse ETF, perdão, que trouxe aí uma certa polêmica e de certa forma até mesmo um certo boicote no mercado financeiro por esse ativo e por essa gestora. O que acontece, né, pessoal? Muita gente, enfim, os concorrentes pelo menos, eles argumentaram uma questão que a lei, depois de um tempo, acabou esclarecendo para nós. Então, o que acontece? Esses títulos aqui, né, que tem aqui dentro do LFTS11, eles têm um vencimento mais um pouquinho longo, né? 2027, 2029, tem 30. Então, a gente sabe que os ETFs, eles seguem aí uma tabela um pouquinho diferente de imposto de renda. Os ETFs, pelo menos, de renda fixa. Ele vai de 25%, 20% ou 15%. E aí o que acontece? Esse ativo ele foi feito pensando em quê? Em ele ter, olha só que interessante, em ele ter aqui diversos ativos, mas né, ao longo aqui dos anos que ele fica distribuído, mas justamente para ele ficar assim, ó, com os vencimentos acima de 2 anos, ou seja, a composição média dessa cesta é acima de 2 anos. E o que o mercado financeiro, as instituições, né, enfim, o sistema todo acabou argumentando? Que não importa o vencimento dos títulos, tá? O que importa mesmo é o chamado prazo de repactuação. Então, só para vocês entenderem um pouco da regra e de todo o burburinho que aconteceu, tá? Inclusive, se vocês pesquisarem depois desse vídeo, né, polêmica do LFTS11, vocês vão ver que uma galera meteu o pau nesse fundo, recomendou vender, recomendou não ter mais, falaram que iam cancelar, que ia perder dinheiro, foi um desespero. Mas, o que acontece é que as alíquotas aqui para ETFs de renda fixa, olha só, eram aqui ó, de 25%, depois de 20% e acima de 720 dias, 15%, beleza? É descontado diretamente pela sua gestora e corretora ali que está fazendo as operações, tá? Isso é meio que automático. E aí o que acontece? A gestora aqui, a Invest, ela falava na época que era 15% o imposto de renda a ser cobrado, porque o vencimento era acima de 2 anos. Mas as outras corretoras, enfim, os intermediadores, eles estavam já coletando 25% dos clientes. E aí gerou todo um burburinho. Por quê? Algumas não sabiam quanto coletar, algumas coletavam uma coisa, outra era outra, não estava certo, não estava claro. E aí, claro, né, muitas gestoras, né, e intermediadores, corretores, começaram a cobrar esse imposto mais alto, primeiro por proteção jurídica, ok, mas também porque eles queriam desincentivar os clientes para comprar esse ETF específico e buscar outras soluções de renda fixa, como fundos convencionais ou até mesmo outros ETFs dessas próprias, enfim, gestoras e corretoras. E por que isso é importante? Porque, poxa, se você está pagando 25% de imposto de renda ao invés de 15%, né, como diz aqui, cara, é uma mudança muito grande. É um percentual muito considerável para você ignorar. Se fosse 5%, olha, dependendo do investimento, até vai. Mas 10% de diferença no imposto de renda, cara, 10% é uma margem que quebra uma empresa, cara. É muita coisa, entende? Então acabou ficando uma grande discussão. Todo esse imbróglio foi aí a público, né, teve bastante discussão jurídica, e aí, depois de um tempo, ficou claro e decidido que hoje o imposto de renda, inclusive no site da própria Investo aqui, né, é de 25% sobre o ganho de capital. Tá? Então o imposto desse ETF aqui é muito alto. Tá? Ele provavelmente vai deixar de ser listado porque ninguém mais vai querer isso aqui. Né? Por isso que eu digo, né,
não estou dizendo que foi ilegal, mas foi meio boicote, entendeu? A lei não era clara. Depois eles foram mudando e ajustando, beleza, vamos seguir a lei. Mas então ficou muito claro que esse ativo aqui, agora ele, enfim, é 25% imposto de renda e, cara, acabou, não tem mais discussão, tá tudo esclarecido e deu, acabou. E aí o que eles fizeram? Eles criaram o irmão mais novo. Foi lançado recentemente o LFT-B11. E o que é isso? Ele é um ETF muito parecido com o LFTS11, né? O anterior que a gente estava vendo. Mas ele vai ter aqui uma composição de títulos extremamente calculada e estrategicamente montada para justamente seguir um índice que faz com que o prazo médio de repactuação, aquele prazo que gerou essa discussão do imposto de renda, seja 760 dias. Né? Tem um target aqui do ratio, né? Olha só que interessante. Então aqui a gente tem o próprio site que gera esse índice. Então existem aqui vários títulos, tudo pós-fixado de 3 anos, 5 anos, 7 anos. Todos aqueles títulos exatamente iguais os aquele que deu o problema do imposto. Exatamente. Pós-fixado, bonitinho. E aí eles colocaram lá longe, na ponta, lá no finalzinho da cauda, né, IPCA mais 68,8% da carteira. Porque daí, quando a gente pega essa cesta e aí faz o prazo médio de repactuação e vencimento dos títulos, né, na média ele vai dar aqui 760 dias, que é aquele que se enquadra aqui, né, o melhor imposto de renda. Então, o que a Investo fez? Foi muito inteligente. Pessoal, o mundo é dos espertos inteligentes, porque isso aqui, eles encontraram uma solução totalmente legalizada, isso é muito importante, né? Para conseguir colocar um produto muito interessante e muito diferenciado. Presta atenção que o vídeo está só começando. Então, beleza, o que acontece? A liquidação é D+1, tá? Então, um instrumento extremamente líquido, é um instrumento aí de renda fixa que tem aí 92% de componente pós-fixado. Vai render aí o CDI praticamente, tá? Vamos sempre arredondar os conceitos. Beleza, tem rebalanceamento mensal, não é exposto ao câmbio, nem nada disso. E ele é muito recente, então eles estão fazendo aqui até uma promoção aqui, ó, taxa zero até março de 2025. Depois tem que ver quanto é que vai ser a taxa, mas provavelmente vai ser bem barato, tá? Invest tem histórico de taxas aí de renda fixa, pelo menos, bem barato. Geralmente é super aceitável. E aí, olha só que interessante, o prazo médio aqui, né, de repactuação dos títulos e tudo mais tal, tá 765 dias. Então, ele vai mirar em 760, mas não dá para fazer perfeito, né, pessoal? Isso aqui oscila um pouquinho. Lembra, olha só, o prazo médio aqui do LFTS é 1 dia. Então, isso aqui que é o grande problema que gerou essa questão tributária toda. Aqui, agora, olha só, eles estão com o prazo médio resolvido, vamos dizer assim, né, o que possibilita realmente um imposto de renda aqui, que eles deixam bem claro para todo mundo ver. Olha só, vantagens tributárias, não tem IOF, nem come cotas, qualquer ETF não tem. Imposto de renda 15% independente do prazo. Então, a gente percebe como existem soluções e são criadas soluções, não é para contornar a lei, mas é para lidar com as leis. Acho que esse é um conceito bem importante. E eles conseguiram fazer uma coisa muito interessante. A liquidez aqui, ó, D+1, tudo bonitinho, tranquilo, né? E as carteiras aqui, ó, cara, praticamente 90, 10, vai. Então, super estável, né? Porque o CDI, ele vai render sempre sem oscilações. E considerem sim, né, uma fraçãozinha 9, 10% de IPCA mais nesses títulos, né? Qual que é o histórico aqui construído com, enfim, né, com dados passados, né? Enfim. Olha, a linha azul aqui é a Selic, a linha de baixo IPCA, e o LFTB11 seria essa linha mais escura aqui de cima que rendeu mais. Sim, na apresentação comercial, todo mundo coloca o investimento que rendeu mais. Isso é óbvio, mas até aí não tem problema. Então, qual que é o ponto todo, tá? Não me interessa muito, agora eu estou falando como analista mesmo, tá? Não é opinião pessoal, aqui é puramente profissional. Não me interessa muito se ele vai render mais do que o CDI, tá? Eu não iria muito nessa vibe. Por quê? Porque quando você está se expondo a um ETF de renda fixa, que é 90% composto do CDI, mas você tem a vantagem tributária, esse instrumento ele acaba sendo mais útil para você como um instrumento de investimento de renda fixa, não de reserva de emergência, mas para você ter ali o dinheiro no curto prazo. Não é reserva de emergência porque realmente ele pode oscilar um pouco, a gente percebe, né? Olha só, ele teve pequeníssimas quedas, né? Ele teve aqui uma certa oscilação. Mas é um investimento que você, por exemplo, não precisa esperar 2 anos para sair para pagar 15% de imposto de renda.
você pode esperar, por exemplo, 2 dias. Então é muito mais interessante do que um CDB convencional ou até mesmo do que o Tesouro Selic, tá? Tem a questão da taxa de administração, não está claro ainda quanto é que vai ser, ou se está claro, eu não encontrei, tá? Me desculpem, porque tá taxa zero até ano que vem, né? 2025, então essas coisas vão mudando, né, pessoal? Mas o ponto todo, olha só que legal. Os caras foram muito inteligentes. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, é para realmente tirar o chapéu. Ó, eles deixaram bem claro que a lei dos 25% de imposto, 20 ou 15, e aí ó, deixaram aqui ó, o prazo de repactuação. Pouca gente já ouviu falar desse conceito, né? Pouca gente. E aí eles simplesmente fazem aqui a conta, né? O LFT, prazo de repactuação aqui é um dia. Lembra que no outro investimento era 100% da carteira, então era um dia. E o prazo de repactuação da NTNB 2060, olha só, 8 mil, aí você faz a média da 758. Cara, genial, entendeu? Genial. Eu achei isso aqui muito legal. E olha, sinceramente falando, eu não sei se você entendeu toda essa questão do prazo de repactuação. O meu objetivo aqui era mais mostrar do que ensinar. E eu sei que são coisas complexas. Agora, o que não é complexo e é muito fácil é deixar o like e se inscrever. Aí eu vou te agradecer bastante. Ó, só pra ressaltar, olha, eles já avisam aqui, ó, 0,19% ao ano a partir de abril de 2025, tá? Então a taxa de administração vai ser a mesma ali do irmão mais velho. Enfim, acho que é bem razoável, é mais barato do que um título de custódia do Tesouro Direto, por exemplo, tá? Então acaba sendo um investimento muito interessante por esses motivos. Mas existe a questão da oscilação por conta dos títulos IPCA+, tá? De novo, pessoal, isso aqui é importante falar porque tem que deixar muito claro, né? Olha só, essa aqui é a pizza dos ativos. Então, beleza, tem aqui a NTNB lá de 2060. Ok, então aqui, ó, 8,73%. Cara, isso aqui, ó, pode oscilar, tá? Quando os títulos forem vencendo, eu não sei como é que eles vão fazer rebalanceamento mensal, mas eu não sei como é que é a facilidade deles deixar esses percentuais tão bonitinhos. Mas vamos considerar aqui, para um exercício prático, que é 10%. Tá? 10% desse ativo é atrelado à NTNB 2060. Então, um prazo longuíssimo, tá? Por que é importante a gente fazer esse exercício? Porque a gente tem que considerar que se o prazo é muito longo, esses títulos 2060 eles podem oscilar e eles podem cair bastante. Inclusive eu trouxe aqui, lógico que eu trouxe já o próprio título aqui de 2060, beleza? Vou ser sincero para vocês, peguei aqui o exemplo com os pagamentos de cupons semestrais, tá? Eu não consegui achar sem pagamento de cupom, tá? Às vezes até nem tem, porque são títulos muito longos, não é para investidor convencional comprar. Mas isso aqui já vai dar uma ideia muito boa de como esse título varia e o que a gente pode esperar de oscilações nesse investimento de renda fixa. Porque, de novo, né, pessoal, já falei isso em vários vídeos, não é porque é renda fixa que ele só sobe, tá? Se fosse somente pós-fixado o imposto de renda 25%, sim, ele só sobe. Mas aí, imposto de renda tá muito caro, não vale a pena. Aquele ETF provavelmente vai sair de linha, tá? O que a gente tem aqui? 2060. Então, o preço foi oscilando, o quanto subiu não me importa agora, eu quero pegar os piores casos para a gente entender. Então, é só para a gente ver, né? Olha só, rentabilidade, preço. Então, esse título aqui, ó, ele começou aqui, né, custando aqui, ó, R$3.000 e ele chegou a valer incríveis R$4.100, ou seja, parabéns, ele valorizou bastante. Mas ele também se desvalorizou em alguns momentos. Então, por mais que ele chegou a valer, né, valorizar aqui 30% em 2, 3 anos, ele chegou a ter um drawdown, olha só que interessante, de aproximadamente 9 ou 10% também. Então, aqui é bem importante, tá? A gente tem aqui, de um lado, um ativo que tem 90% dele, né, composto, aqui, ó, 90% dele, né, todas essas mini camadas de pizza, tudo LFT é o pós-fixado. Então, isso tudo só sobe, tá? Só sobe, a Selic bonitinho não oscila. Mas esses 8, 10%, eles podem oscilar. De acordo com a nossa oscilação recente, eles oscilaram para baixo, tem que pegar o pior caso, se ele oscilar para cima, você tá bem, né? Parabéns. Mas se ele oscilar para baixo, você pode estar exposto a perder dinheiro. Né? 10% para baixo. Ou seja, na prática, é 10% que oscilou, né? De 10% do total. Então, você ficou exposto a variação negativa, porque são títulos IPCA+, na prática, né, desvalorizou 1% do seu capital daquele ETF. Tá? Isso é bem importante falar, porque se esses títulos, só para você ter noção, tá? Se esses títulos da 2060, esses NTNBs aí, eles forem, por exemplo, eles baixarem aqui 30%, 40%,
50% de desvalorização, tá? Olha, é bem improvável para os patamares que a gente está hoje, beleza? Os patamares que a gente está hoje. Mas se eles desvalorizarem esses 50%, por exemplo, você vai ficar exposto a uma queda ali naquele seu ETF de somente 5%. E isso dificilmente vai ser num único dia. Provavelmente vai ser ao longo de 6 meses ou um ano. E aí a outra ponta, aqueles 90% que estão em LFT, aquelas pós-fixadas, lembra? Que só sobe, provavelmente vai segurar um pouco a bomba ali dessa queda, tá? Vai fazer ali a compensação, né? Por isso que é um portfólio muito bem construído, na minha opinião. E aí sim, se você sair, né, desse ativo em um momento que tiver uma desvalorização da sua NTNB, né, desses IPCA mais 60, você vai estar deixando dinheiro na mesa, é verdade. Mas você não vai estar pagando imposto de renda caro e muito provavelmente você vai sim ter ganho algum dinheiro. Porque pensa, se a gente considerar que uma Selic média no Brasil é tipo 10%, tá? Vou pegar aqui uma média aqui da minha cabeça sem compromisso com a grande realidade, tá? Não é um estudo totalmente completo. Mas assim, 10% a gente sabe que, né, é muito comum. Se isso aqui cai, né, 50% em um ano, poxa, vai ficar exposto aí uma variação de menos 5%. Só que a outra ponta, né, aqueles 90% vão render 10%. Então você ainda vai lucrar aí 4%, talvez até 5% em relação ao ETF, em relação do início ao final de um ano, por exemplo. Tá uma simulação meio de cabeça aqui. Provavelmente você vai conseguir bater a inflação. Provavelmente você vai. Num dos piores anos possíveis para esse investimento, beleza? Agora, num ano que você der sorte, né? Você, por exemplo, agora a gente tem esses títulos aqui, a famosa época do IPCA+, né, pessoal? Então, olha só. Historicamente, eles já caíram, né? Ó, tava aqui, ó, tava 30% de alta, agora tá com 21% de alta. Desde o início aqui, né? Desde o início do seu lançamento. Então, eles estão relativamente baratos. Então, eles podem dar uma estilingada e ajudar muito na rentabilidade do ETF. Então, você também pode ter o lado bom, né? Só que eu não quero falar só dos lados bons, porque às vezes as coisas ruins acontecem e eu não posso ser o cara que só fala que vai dar tudo certo. Pessoal, tenha uma carteira muito bem montada, antifrágil, né? Totalmente estabilizada. Isso é importante falar, porque às vezes as pessoas investem só achando que, né, o investimento vai subir, vão ganhar dinheiro, vai dar tudo certo, e na maioria dos casos dá tudo certo, mas existem os momentos que as coisas podem dar errado. Ninguém tem bola de cristal. Então você precisa ter uma carteira que está realmente preparada e montada para isso tudo. Se você não tem uma carteira, não sabe fazer isso, eu tenho as minhas, eu posso te oferecer as minhas soluções. Tem um QR Code aqui em cima na tela, link na bio, eu te mostro as minhas soluções de carteiras recomendadas para você também não precisar ficar fazendo essas contas, tá? Mas independente se você ver minhas carteiras ou, né, fizer sozinho, esteja preparado para o pior. Isso é sempre mais importante do que olhar só para o lado bom e achar que vai dar tudo certo sempre. Bom, então de forma geral, depois de toda essa novela, esse imbróglio de né, um leve boicote aí em relação à questão do LFTS 11, né, aquela questão do imposto de renda, que é 25%, que é muito caro, para mim está muito nítido que não vale a pena você ter investimentos que o imposto de renda, assim, de renda fixa em ETF, né, é 25%. Eu acho muito alto esse imposto de renda, acho muito caro, não gosto de pagar impostos, né, vamos evitar sempre que possível de forma legal. E aí a gente tem que procurar soluções melhores. E a Investa, que não é boba, criou essa solução muito interessante, tá? Qual que é o ponto? Vocês já entenderam como é que funciona a elaboração aí da cesta de ativos. A gente viu que ela é interessante, que permite aí um ganho acima do CDI, né? Os 10% ali de IPCA+, pode dar um ganho, mas também pode gerar alguma perda ou alguma oscilação. Então não adianta você achar que isso aqui é sua reserva de emergência, porque, cara, reserva de emergência não é para dar dinheiro, não é para ficar valorizando muito. É para render ali o CDI sem emoção nenhuma e é isso, tá? Beleza. Dados esses avisos, eu ainda acho que é muito interessante por conta da questão tributária, né? Se você consegue pegar a alíquota mínima com um investimento de taxas extremamente baratas e baixas, acaba sendo um investimento perfeito praticamente, tá? E aqueles 8% de IPCA+, o que acontece? Se você já tem IPCA na carteira, tudo que você precisa fazer é diminuir aquela parcela do IPCA na sua carteira. Vou dar um exemplo, tá aqui, ó. Por isso que eu trouxe essa imagem lindíssima que eu achei aqui na internet. Então, por exemplo, se você tem aqui uma dessas fatias, né, que é IPCA+, que está, por exemplo, 20% da sua carteira é IPCA+, e outros 20% é renda fixa. Aí o que você pode fazer, né? Tem vários, né, instrumentos e tal, mas
Vamos supor que se você só comprou 2 investimentos, só pra gente exercitar aqui, tá? Não é recomendado fazer isso. Mas assim, o que você pode fazer? Se você tinha 20% em renda fixa, pós-fixado, né? Selic, né? CDI mesmo. O que você faz? Você compra, tipo, 30% daquele ativo. Por quê? 20% vai continuar sendo pós-fixado e aqueles 8, 10% vai ser IPCA. E aí você pode vender, por exemplo, 10% da sua fatia IPCA. Então você mantém a sua macroalocação em termos percentuais, né? Lógico, oscila um pouquinho, mas o macro você está mantendo estável, né? Está com a sua estratégia em dia, e você tem o benefício dos 15%. Porque assim, vou comprar um CDB e esperar 2 anos. Pô, acho muito legal. De verdade, acho muito legal. Mas assim, é o Brasil. Eu acho muito otimista você ficar esperando 2 anos e não ter liquidez, sabe? Poxa, mesmo que a liquidez diária, né? Se você ficar esperando 2 anos só para pagar menos imposto, cara, acho ruim, entendeu? As coisas acontecem, não é nem emergência, tá? São oportunidades. Às vezes aparecem oportunidades financeiras e você tá lá esperando baixar o imposto e tal, cara, entendeu? Então, acaba sendo meio chato, tá? Acaba sendo meio chato. Então, o LFTB11, esse B, né? B, inclusive, é de NTNB. Ele vai ter esse componente aqui dos 760 dias aqui, né? De Target Duration Index, e acaba sendo muito bom, sim, para o seu portfólio, muito por causa da questão tributária. Dado todos esses avisos, se você gosta tanto de renda fixa do Brasil e quer saber um pouco mais sobre renda fixa dolarizada, eu te recomendo esse vídeo aqui, que eu explico um pouco dos ETFs que existem para você, talvez, se expor à renda fixa em dólar. Obrigado pelo seu like e lembre-se que investir certo resulta capital.